Olá, boa noite, good evening. Espero que todos estejam bem. Iniciamos hoje uma terceira fase do Clube de Estudos do Farol Educa. Agora, no modo mais, digamos assim, mais aconchegante, mais restrito, mais próximo de quem se sente, de algum modo, representado, né, pelos assuntos que estão sendo trazidos nessa nova fase. Nós vamos falar nesse mês de setembro a respeito do ensino, da educação bilíngue, do universo do bilinguismo aqui no Brasil e dos desdobramentos, né? Como nós temos hoje, a partir de agora, algumas pessoas novas, eu queria agradecer a presença de vocês aqui, né, da Gisele, da Kelly, da Renaila e da Tamires. A Tamires é a nossa nova colega, ingressante no grupo. Fico muito feliz de ter todas vocês aqui. E para quem não me conhece, né, vou me apresentar de novo. Quem me conhece, peço desculpas pela repetição de informações, mas eu sou a Sandra. Eu tenho, em termos de experiência na área educacional, né, eu trabalhei numa universidade aqui em São Paulo por cerca de... Agora já perdi as contas, mas acho que foi desde 2008 que eu ingressei na universidade, na Cruzeiro do Sul. Trabalhei até o ano passado lá, né? Então façam as contas aí. Eu não sou das exatas, sou o início, então prefiro não arriscar. E antes disso, né, eu tive 15 anos de experiência de trabalho numa empresa aérea norte-americana. Antes disso, eu trabalhei também, meu primeiro emprego foi numa escola de idiomas. A gente estava conversando agora há pouco. Eu trabalhei por mais ou menos 2 anos e meio na FISC, né? Foi minha primeira experiência com o ensino. Então eu digo que a minha carreira começou no ensino, foi para o turismo. Obrigada pelo cálculo, Naila. Eu acho melhor, eu preferi não fazer a conta para não fazer besteira, para não errar e passar vergonha, né? E então eu comecei no ensino, fui para o turismo e voltei, terminei minha carreira oficialmente, né, também no ensino, né, no ensino superior. E nesse meio tempo, né, me envolvi em várias coisas, né? Eu sou, acho que como acho que todo mundo aqui, de algum modo, é uma encantada pela aprendizagem, né? Então, nesse tempo na universidade, trabalhei com revisão de texto, com produção de material EAD, fiz alguns cursos na área de tradução audiovisual, sempre pensando na língua inglesa, né? E agora, mais recentemente, eu comecei um curso pelo INH, aí do Sul, né, do Rio Grande do Sul, de Novo Hamburgo. Comecei esse curso, um pós em Educação Bilíngue e Cognição. Então, por conta disso, eu acho que é legal, né, a gente discutir e ver. Nós estamos vendo muitas coisas. Os nossos encontros aqui nos levaram a perceber os rumos que a educação no Brasil está dando para o ensino bilíngue, né? Nós temos aí documentos que falam do ensino plurilíngue, e eu acho que quem não se deu conta disso precisa se dar, porque ao mesmo tempo que abre possibilidades de trabalho, ele também traz algumas regras, ele normatiza muita coisa. E então é importante que todo mundo, independente de onde esteja, né, no sul, no sudeste, no centro-oeste, no norte, no nordeste do país, que todos possam entender em que ponto estão, onde precisam ir, o que precisam fazer, né? Então, mais ou menos meio fora de organização essa a minha rotina, né? O meu histórico. A ideia do Clube de Estudos do Farol Educa surgiu o ano passado. Eu saí da universidade onde eu trabalhava, né, durante esse tempo, esses 14 para 15 anos, né, e saí porque eu acho que meu tempo na universidade já deu, né, o ensino formal.
e aliado ao fato de que eu consegui me aposentar, mas eu me aposentei oficialmente, mas a ideia era usar esse tempo agora e a disposição e o desejo que eu tenho de aprender para compartilhar um pouco do meu percurso com quem está aqui. Então, eu tenho a Gisele, que é uma querida ex-aluna, e desde que a gente começou a fazer esse projeto divulgando em redes sociais, a Gisele está ali, já ganhou uma carteirinha de membro permanente, né? A Renaila também, minha parceira, que me ajuda na produção de materiais, nas artes, né? A Kelly é minha irmã. E fora isso, tem algumas outras pessoas, né, que normalmente nesses encontros, como a vida de professor à noite, normalmente uma vida que não tem horário, né? Professor trabalha em 3, 4 períodos. Hoje em dia tem até instituições que têm aula de madrugada, né? Vocês já viram? Tem essas coisas, né? Então, seria muito difícil de ter um horário em que todos os interessados pudessem estar presentes. Então, a opção foi fazer esses encontros ao vivo às terças à noite, e depois muita gente acessa as gravações, né? A Kelly está colocando ali também que eu sou professora particular, sim, né? Umas outras coisas que eu também faço, né? A gente começou a trabalhar com a parte de divulgação, de redação web, né? Então, os perfis da minha irmã, da Kelly, eu sou a voz dos perfis dela, né? Ela faz o material e eu que organizo, e a Renaila é que dá o caráter artístico a esses materiais. Então, é mais ou menos isso, né? Já falei demais, mas a ideia aqui, se vocês inclusive quiserem abrir câmera, microfone, fiquem à vontade, tá? Essas gravações eu depois vou colocar no YouTube, mas em um caráter não listado, né? Acho que a ideia de restringir, de limitar o acesso é para valorizar. Acho que o meu trabalho, que eu considero um serviço, né? Então é um trabalho, né? Eu não estou... Tem muita coisa aí na web, vocês sabem disso, que é recheada de achismos, né? E eu tenho muito cuidado, as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho bastante cuidado, respeito, primeiro respeito pelas pessoas, pelo tempo das pessoas, assim como eu tenho respeito pelo meu tempo, eu tenho respeito pelo espaço, pelo conhecimento. Então, tudo que eu tento trazer, né, que tudo que eu trago, eu pesquiso antes, é fruto de estudos, e então a ideia de restringir, de fazer com que esse clube seja de fato um clube para pessoas interessadas, para pessoas que compartilham dos mesmos ideais, ou que queiram aprender algo, queiram entender, né, algumas coisas, compartilhar, fazer networking, né? Enfim, eu acho que num ambiente mais restrito isso funciona melhor, né? Porque a gente vê, né, muitas vezes, muita gente disponibilizando muita coisa, mas nem sempre são materiais de qualidade, né? Então, a ideia de fazer esses encontros agora com temas mensais e voltados, vinculados para associados, que eu estabeleci um valor mínimo, né, um valor simbólico ali de participação, é para isso, tem esse caráter, né, de restringir quem vai assistir e também de valorizar o trabalho, o tempo de vocês, né? Porque quando a gente investe, por menos que seja, a gente se vê meio que compelido a estar presente, a participar, a perguntar, não é? E o meu também, né? De dedicar um pouco do meu tempo também para organizar, fazer uns slides bonitinhos, tá? E tudo mais. Então, isso dito hoje, né? Conforme o calendário que vocês receberam, que eu divulguei em redes sociais, né? A gente vai fazer uma pequena overview sobre o que é educação bilíngue,
né? Porque muita gente confunde, né, ou não sabe, né, o que é educação bilíngue, se educação bilíngue é a mesma coisa de curso de idiomas, por exemplo, né? Para fazer esse primeiro movimento, eu inclusive disponibilizei para vocês um capítulo, né, desse livro que aparece aí, O que Sabemos sobre a Linguagem, foi uma publicação bem recente, e a proposta desse material bem bacana, ele fala a respeito, né, de vários aspectos da linguagem, e conforme os próprios organizadores eles apresentam, não é um livro que tem por objetivo, não é um livro acadêmico no sentido de ser um estudo detalhado, seguindo uma linha teórica. Na verdade, eles convidam, são 51, talvez um pouco menos, né? Alguns têm uma repetição ali, são alguns pesquisadores, né? Nomes, pessoas famosas, respeitadas nas suas áreas de atuação, que vão responder 51 perguntas relacionadas à linguagem. Então, isso vai desde, por exemplo, o que é afasia, o que é inteligência artificial, né? Então, são capítulos bem curtinhos, então eles não vão se aprofundar em nenhum tema, mas vão discorrer sobre vários temas bastante interessantes. Então, é um livro bacana para quem quer ou se atualizar sobre aquilo que está sendo discutido, revisar alguma coisa, né? É um material bem legal. E eu peguei um capítulo desse livro, que é da professora Luciana de Souza Brentano, ela é a coordenadora do curso que eu faço, né, de Educação Bilíngue e Cognição, lá do INH, e o doutorado dela é pela Federal do Rio Grande do Sul, né? Então ela escreve esse capítulo, inclusive foi esse capítulo um dos materiais que ela ofereceu para nós no módulo que ela deu sobre educação bilíngue, né? Porque vocês sabem, né? Acho que a Tamires sabe bastante disso. No sul do Brasil tem se concentrado a maior parte dos estudos e das investidas relacionadas à educação bilíngue no Brasil, no sul e no nordeste, né? São dois polos que estão crescendo muito e desenvolvendo muitas atividades relacionadas à educação bilíngue, né? Então tem muita coisa acontecendo nesses locais, e esperamos que isso venha a se divulgar, né, de um modo mais amplo em outras partes do Brasil, e eu particularmente ficaria muito feliz se isso acontecesse inclusive na rede pública, né? Eu acho que a ideia é que seja para todos, né? É essa ideia do farol. Então, uma parte da minha fala, dessa conversa de hoje, é baseada nesse capítulo que eu disponibilizei para vocês. Se vocês não tiveram ainda oportunidade de ler, leiam, porque é leve, acho que e é bem ilustrativo, né, dá algumas ideias interessantes, né? E a primeira coisa que eu queria comentar, depois, se vocês quiserem falar, só como eu disse, abre o microfone ou coloca lá no chat. A gente está aqui para trocar realmente informações, né? Primeira coisa é em relação à educação bilíngue e ensino de línguas. Qual é a mesma coisa? A gente já percebeu que não, né? Por quê? O ensino de línguas, ele está relacionado à aquisição de um idioma, de uma língua estrangeira, e o objetivo é esse, né? O objetivo das atividades que são desenvolvidas. Então, se você vai estudar, você quer fazer um curso de inglês, de francês, de alemão, o que quer que seja, você procura lá um curso de idiomas, um professor particular. Então, o seu objetivo é aprender a língua estrangeira. Isso é o que marca, né, o que se chama de ensino de línguas, né? Diferentemente da educação bilíngue, né? Porque, conforme a professora Luciana traz, e vários estudos
Depois, se vocês tiverem interesse em outros autores, aí os livros, as obras são em inglês, tá? A esmagadora maioria dos títulos estão em inglês, eu posso passar para vocês, coloco lá no grupo, para quem tiver interesse, né? Tem muitos estudos muito bacanas acontecendo, né? E eles vão dizer que a educação bilíngue, ela depende, né? Ela está relacionada a espaços de aprendizagem específicos, nos quais há objetivos claros e determinados relacionados à educação e que são mediados por duas ou mais línguas. Então, quando a gente fala de educação bilíngue, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de um tipo de ensino que vai trabalhar com todo o repertório essencial de conhecimentos para o desenvolvimento das crianças, desde a educação infantil, nossa, quase derrubei meu óculos, desde a educação infantil até o ensino médio, quer dizer, todo o ciclo de educação básica, e que acontece concomitantemente em 2 idiomas, pelo menos, porque pode acontecer, inclusive, de haver mais de 2 idiomas em alguns espaços específicos, mas vamos pensar que inicialmente são 2 idiomas. Então, para falarmos de educação bilíngue, nós temos que ter isso, né? Conteúdos que são conteúdos curriculares regulares da educação básica, que vão acontecer em um ambiente educacional regular e que vão acontecer em pelo menos 2 idiomas. Alguém quer comentar, perguntar alguma coisa? Ficou claro isso? É bem tranquilo, né? E interessante, né? Oi, sim. Eu queria te perguntar uma coisa. E eu fiz parte, né, do desenvolvimento da questão do bilíngue da rede adventista. Fiz parte Uhum, da comissão bilíngue. E na época, isso foi em 2018, 19, por aí, se falava muito em CLIL, Content uhum, Language Integrated Learning, a gente falava disso o tempo todo. E eu uhum. não cheguei a ficar na comissão até a gente encerrar, né, o trabalho do desenvolvimento. Mas tu sabe que eu não tenho mais visto tanto o pessoal falando sobre isso. Uhum. Parece que deu uma diminuída, eu não sei se ganhou outro nome, eu não sei o que aconteceu com relação a isso. Na verdade, Tamires, o Clio continua sendo, eu acho que talvez o que tenha acontecido é que estabilizou, né? Hoje, eu estava assistindo alguns vídeos, né? Agora à tarde eu estava preparando esse material e estava bisbilhotando em algumas coisas, né? Olhando escolas para trazer exemplos e tal. E muita gente hoje, né? Você sabe que a educação, como a vida, né? Ela é marcada por modismos, né? Então, lá nos anos 80, o must eram os communicative approaches, né? Então, as abordagens comunicativas. Eu estudei assim, né? Na época que eu estudei, era a proposta, né? Então, tudo que tinha que acontecer em termos de ensino de língua estrangeira era o comunicativismo. Dos anos 2000, mais ou menos, para cá, agregou-se ao comunicativismo a proposta de content-based, né, que é uma variante do comunicativismo, que é a abordagem baseada em conteúdos. E o Clio, ele bebe nessa fonte. Nós, inclusive, fizemos, há um tempo atrás, algumas semanas atrás, eu passei depois, acessa o canal do Farol Educa, Sandra Moreira, e lá tem uns vídeos que falam a respeito, que eu falo um pouquinho de Clio, porque esse tópico entrou, inclusive, no concurso da Secretaria Estadual de Educação aqui de São Paulo, para professores. Praticamente toda a referência bibliográfica do inglês foi baseada em abordagem Clio, ainda que não tenha caído, né, na prova, as meninas estavam contando para mim, não caiu questões específicas sobre Clio, mas ele continua. Tá? Por que eu estou dizendo que existe uma acomodação? Porque hoje em dia o Clio ele se aliou à questão das metodologias ativas, das propostas ativas de ensino.
E o Clio não deixa de ser uma proposta comunicativa e ativa, né? Porque o que ele envolve, né? Você trabalha conteúdos de outras áreas, né? Então o foco é desviado da aprendizagem de uma língua estrangeira para ser um aprendizado de qualquer conteúdo, de história, geografia, artes, o que quer que seja, educação física, usando a língua estrangeira, né? Então ele está ali. Talvez o que não exista em alguns espaços é a menção específica à proposta Clio, mas se você, por exemplo, vai fazer um TKT, né, aquela prova, né, de proficiência para professores de idiomas, você tem um módulo de Clio, né? Eu fui no Cambridge Day, né, agora em julho, eles trouxeram ali material de Clio, né? Então, às vezes, o que existe se perdeu a ênfase na nomenclatura em alguns espaços, mas ela continua ali porque ela é base e uma ferramenta muito interessante para trabalhar especificamente com a questão da educação bilíngue, porque você vai tirar o foco da língua e passar a ser o foco no conteúdo mediado por diferentes línguas, né? E aí é lógico que depende muito, inclusive, da instituição, né? Você comentou, né, do colégio adventista, né? Como outros colégios, às vezes os colégios eles optam por elaborar, digamos assim, vamos colocar muitas aspas, né, de elaborar a sua própria metodologia, ou a sua proposta metodológica, eles gostam de chancelar, né, mas mesmo que estejam utilizando a mesma metodologia, sabe, que nem banco, ou que nem empresa de telefonia, eles falam que estão fazendo algo diferente, né, porque querem trazer a sua imagem, mas no final eles bebem de uma fonte comum, né? Então eu acredito com muita segurança que as propostas em Clio e as propostas em metodologias ativas, elas combinam muito com as propostas bilíngues de educação, né? E é lógico, a gente vai agregando, né? O legal dessas propostas é que elas possibilitam você agregar outras metodologias, que nem o olhar agora me fugiu, do pós-método, né? A ideia de pós-método, que são propostas que estão abertas ao que mais puder vir, né? Elas não são restritivas, por exemplo, como o estruturalismo, né? Como algumas metodologias que são históricas, que tinham desenhos muito exclusivistas, né? Assim, nós fazemos desse jeito, tudo que tiver diferente não serve, né? Então, Clio, metodologias ativas, eles abrem espaço para outras propostas, né? Não sei se eu respondi. Sabe por que que eu te perguntei? Porque recentemente a gente teve a feira aqui, né, das Aham, escolas e tiveram várias soluções bilíngue com estandes nas feiras. E eu fui fazer aquele leve cliente oculto, né, uhum, perguntando sobre a proposta, tudo mais, e ninguém mencionou Clio. E aí uhum, eu fiquei assim, poxa, mas não estamos mais falando sobre isso, então? Como assim, sabe? aham, Então, eu acho, acho que realmente é uma fuga da nomenclatura, né? De é, tentar não trazer. Não sei se eles acham que a gente não sabe o que é isso na hora de apresentar, ou se até os próprios consultores não têm conhecimento suficiente para trazer isso para a gente, né? Mas assim, uhum, eu fiquei bem, ué, mas o que que aconteceu com o ó, Clio? Porque os eu nossos vou, materiais eles trazem, né? aham, Essa proposta. E aí eu fiquei, tá, mas então ninguém mais está fazendo? O que está acontecendo? Fiquei muito perdida. uhum. De repente, olha, eu até fiquei curiosa, semana que vem eu estou indo para um congresso em Joinville, no Corim, né? Que é um simpósio de educação bilíngue internacional. E eu vou fazer o teste, tá? Vou usar a sua ideia, Tamires, entrar ali como cliente oculta também e perguntar, porque no congresso, no simpósio de educação bilíngue, né, da INH, que eu fui em março,
Nos estandes, por exemplo, do British Council, da Oxford, da Cambridge, eles tinham materiais em Clio, né? Talvez por conta dessas editoras utilizarem ainda a nomenclatura, talvez algumas soluções, algumas propostas bilíngues queiram estar utilizando uma nomenclatura diferente para dizer, estamos fazendo uma coisa diferente, mas não sei, né? Estou aí no nível da suposição, mas é bom você fazer esse Pode ser, comentário. né? O pessoal adora dizer que está inovando, né? Pois é, a gente sabe disso, né? E ninguém redescobre, e assim, é bobagem querer redescobrir a roda, a gente tem que, acho que, aproveitar o que de bom existe, mas é um mercado esse, né? E mercado, vocês sabem disso, as pessoas querem trazer coisas que sejam, entre aspas, novas, né? Modernidades e tudo mais, mas no final é nome novo para até a própria história das metodologias ativas, né? Elas receberam esse nome agora no século XXI, mas já existem desde o comunicativismo, né? Tem ali uma base de metodologias ativas, né? Mas, bom, o seu comentário, vou ficar de olho nisso, depois a gente conversa a respeito dessa questão da nomenclatura, porque o Clio está aí, tá? Perfeito. Fica à vontade se quiser fazer outros comentários, é para isso que a gente está aqui, tá? Aí, em relação à educação bilíngue, é também legal entender que existem finalidades, né? A educação bilíngue, essa terminologia, ela é um grande guarda-chuva que cabe muita coisa e, inicialmente, a professora Luciana vai falar de duas finalidades essenciais do bilinguismo, da educação bilíngue. Uma relacionada à imigração, né? E, inclusive, a gente pensa hoje em dia essa ideia de uma educação bilíngue para imigrantes, e talvez hoje em dia a gente pense também de uma educação bilíngue para refugiados. Né? Muita gente vai chegando, principalmente aqui no Brasil, a questão dos imigrantes aparece principalmente nos Estados Unidos, né? Que muitos hispânicos, latinos, brasileiros, né, ingressam, né, nos Estados Unidos, e aí eles têm as suas comunidades, né, que falam a sua própria língua, né, minoritária, não no sentido de quantidade, mas no sentido de poder, né, poder dentro daquele país. Então, eles têm uma língua minoritária, o espanhol, normalmente, e aí eles recebem uma educação bilíngue para poder conviver dentro desse local em que a língua dominante é o inglês, né? Então, dentro do contexto norte-americano, o bilinguismo de imigração, ele tem essa característica. Hoje, aqui no Brasil, uma variante desse bilinguismo de imigração é o trabalho com os refugiados que chegam aqui no Brasil de vários países e que tem que, em algum momento, né, tem muita gente que trabalha em ONGs, em instituições, em várias cidades, em vários locais aqui do Brasil, recebendo e auxiliando essas pessoas que chegam falantes de vários idiomas a aprenderem o português, né, que também é um tipo de educação bilíngue. Né? E aí, no nosso caso, nós temos a língua dominante, né? E precisamos ensinar essas pessoas. A outra corrente de educação bilíngue, que é a que a gente vai comentar, né, que nós estamos discutindo, é a chamada educação bilíngue de línguas de prestígio, né? Que envolve esse desenvolvimento acadêmico em mais de uma língua e, normalmente, uma língua de prestígio. Por isso que a educação bilíngue, aquilo que acontece, por exemplo, aqui no Brasil, ela acontece quase que majoritariamente no universo das escolas particulares, né, de elite, né, por isso, porque é um aprendizado de inglês, de francês, de espanhol, de italiano, de alemão, né, e, enfim, em algumas comunidades, outras línguas, que é essa proposta que tem ganhado corpo aqui no Brasil, né, e que, infelizmente, não é para todos, né.
Ainda dentro, né, dessa ideia de educação bilíngue, existem objetivos também distintos, né? Muitos autores dividem a ideia de educação bilíngue em objetivos também diferentes, né? Então, não tem um só. Por isso que eu até coloquei que é a foto do guarda-chuva, que é o que a professora Luciana traz, né? O termo educação bilíngue é um grande guarda-chuva que abarca muitas coisas, né? Então, ele abarca, né, uma educação bilíngue considerada de transição, que é justamente aquela ideia de educação para refugiados, para imigrantes, que é a escolarização na língua dominante do país para onde a pessoa foi ou onde ela nasceu, mas que os pais, os parentes não falam, né? Normalmente em casa se fala outro idioma, né? Então, é a chamada a educação bilíngue de transição. Existe especificamente nos Estados Unidos a ideia de uma educação bilíngue de manutenção, porque o que acontece lá, né? Acontece que, por exemplo, as crianças, principalmente, elas, pensando em crianças hispânicas, né, ou de outras origens, né, que vão para as escolas, aprendem inglês, em casa eles falam a língua deles, né, e em alguns casos existe uma política de manutenção das línguas maternas, né, como uma ideia de biletramento, porque tem gente que acaba deixando de falar a própria língua, né? Então existe uma política, né, e é um contexto muito norte-americano, que é o chamado bilinguismo de manutenção, né, que trazer, por exemplo, algumas escolas norte-americanas, boa parte delas tem uma língua adicional, geralmente o espanhol. Então a criança aprende o espanhol, que é a língua da família, que às vezes ela deixa de aprender como deveria, né? E ela fala o dialeto ou uma língua só para comunicação com os pais, com os avós, com os parentes, mas ela não tem a ideia de um biletramento, ela não é letrada, ela não sabe escrever, ela não conhece a língua e a cultura, né? Então é principalmente essa ideia de um bilinguismo ou uma educação bilíngue de manutenção é que se garanta o conhecimento da cultura, da sociedade, da língua materna desses grupos, né? Um contexto bem diferente que a gente não tem aqui, porque qual que é o objetivo da educação bilíngue no Brasil? É um enriquecimento, e quando eu falo se fala de enriquecimento, não é apenas financeiro, também há, né? Tem um viés de valor aí, mas é a aquisição de uma língua de prestígio junto, concomitantemente, a língua materna, né? Então, normalmente, na esmagadora maioria dos locais no Brasil, é o inglês, né? E depois o francês, o espanhol e outras línguas, né? O alemão, o italiano, mas principalmente o inglês, né? Que é a educação que nós temos aqui e que, inclusive, se vocês lerem o artigo, vocês vão ver que a quantidade de instituições particulares que têm algum tipo de educação bilíngue, né? Ou como uma escola bilíngue, ou como uma solução bilíngue, ou como uma escola internacional bilíngue, né? Sim, Kelly, pode falar. Só para esclarecer uma dúvida, uma escola bilíngue, por exemplo, se isso fosse implementado na rede pública, vou falar de fundidores para ficar mais claro para mim. Todas as disciplinas elas usariam, por exemplo, o inglês e a língua portuguesa. Todas as disciplinas iriam trabalhar a língua inglesa. Uhum. É isso? Sim, a gente vai até comentar a sua dúvida, ela vai ser esclarecida
pelo documento, pela resolução que ainda nós temos precisando de homologação, mas já existe uma normatização para isso, e essencialmente é o que você está falando, Kelly. Existe uma proporção, né, o próprio documento ele traz ali uma proporção, mas a ideia é que para uma instituição qualquer, né, ela ser considerada, ela poder receber, colocar o título de instituição de educação bilíngue, ela precisa garantir uma proporção em toda isso pode ser da rede pública ou particular. Todo conteúdo precisa ter uma proporção trabalhada na língua portuguesa e uma proporção trabalhada na língua estrangeira, no caso, inglês, vamos colocar para facilitar. Precisa ser tudo, né? E dentro dos componentes curriculares regulares. Quer ver? Ó, só para dar sequência aqui para a gente entender isso, que aí justamente ó, eu estou trazendo para vocês as diretrizes curriculares nacionais para oferta de educação plurilingüe, né, que é o Paris CCNE CB2 de 2000. Errei a data ali. É 2020. Estou tão acostumada com uma outra normativa, que é 2 de 2002, e errei troquei. É 2 de 2020, né, que aparece inclusive aqui, ó, aprovado em 9 de julho de 2020. Esse parecer, né, essas diretrizes, elas estão ainda aguardando a homologação, e esse documento, que provavelmente vai precisar de algum tipo de ajuste quando ele for homologado, porque tem alguns detalhes aqui dessas diretrizes que já prescreveram em termos de data, né, que eles colocam ali algumas coisas relacionadas à data que passou, então precisa atualizar, mas que normatiza o que, primeiro, e é esse o assunto que a gente vai falar hoje, né, que quais são as modalidades possíveis de educação bilíngue no Brasil, né? E aí eu já acho que eu respondo, inclusive, melhor a sua pergunta, Kelly, e aí dá para amarrar com o que a Tamires comentou no início, né, falando do trabalho da instituição onde ela trabalha, que está desenvolvendo soluções bilíngues, porque tem espaço para todo mundo. A gente só precisa, eu acho que é importante saber e entender qual é o espaço de cada um, né? Para que as pessoas possam escolher de modo claro, né? Então, não tem um certo e um errado. O que tem é uma normatização, que eu acho que é ultra importante, para que se a escola, a instituição diz que ela traz uma solução bilíngue, beleza, ok, perfeito, a gente sabe o que é uma solução bilíngue. Se a escola diz que é bilíngue, ela também tem que ter suas características, então tem regras. Aqui a primeira, né? Eu trouxe para vocês os artigos que eu simplesmente copiei e colei das diretrizes, né? Então, no artigo 2 do documento, ele vai dizer sobre escolas bilíngues, o que são escolas que vão poder receber o nome de bilíngue. Elas promovem um currículo único, integrado e ministrado em 2 línguas de instrução, visando ao desenvolvimento de competências, habilidades linguísticas e acadêmicas dos estudantes nessas línguas. Então, acho que aí responde com clareza aquilo que a Kelly perguntou, e o parágrafo 2 complementa. As instituições educacionais que ofertem todas as etapas de educação básica, infantil, fundamental, 1 e 2 e médio, devem ter projeto pedagógico bilíngue que contemple todas as etapas para que possam ser denominadas como escolas bilíngues, cuja implantação pode se dar gradativamente. Então, assim, na prática, esse documento é de 2020. De lá para cá, né, começou uma corrida de obstáculos, principalmente na rede particular, para se adequar a uma das possibilidades que esse documento prevê, né? E quem não está fazendo isso, quando isso for homologado,
vai estar atrás nessa corrida de obstáculos, porque tem muita gente já se organizando. A Tamires comentou agora há pouco dos projetos do qual ela participou, né? A instituição onde eu faço o meu pós em educação bilíngue, eles têm 18 anos de experiência como escola bilíngue, né? Hoje, eles oferecem, com 18 anos, eles conseguem oferecer um modelo bilíngue que vai da educação infantil, então, lá ali do equivalente, né? Lá no Sul eu não sei como chama, né? Mas a educação infantil de cuidados mesmo, né? De berçário, até o ensino médio. Ensino médio. Será sim, Kelly. A ideia, esse documento, ele não limita para o ensino para o privado, é para ambos, né? Para o público e para o privado, né? A gente vai, nesses nossos 4 encontros, observar vários aspectos. Hoje nós estamos falando dos modelos de escola. Na semana que vem, vamos falar de bilinguismo, que é um pouco diferente. O que é ser bilíngue é diferente de uma escola bilíngue na terminologia, né? O ser bilíngue é o indivíduo, a escola é a instituição, né? Mas nós vamos falar do que é, por exemplo, de ações que já estão acontecendo em alguns lugares do Brasil na rede pública. Eu comentei com vocês, né? Que os estados do Sul estão à frente, implantando e começando a implantar escolas bilíngues com propostas bilíngues. E onde que a gente começa? Na educação infantil. Porque o modelo de bilinguismo, se a gente for pensar na essência, a ideia de ensinar concomitantemente, como está dizendo aqui, promovendo um currículo único integrado nas 2 línguas, ele faz muito mais sentido iniciando na educação infantil, né? Quando a criança vai ser alfabetizada, ela vai ser alfabetizada simultaneamente em 2 línguas. E aí, respondendo um pouco do que a Kelly perguntou, e falando, indo para o Fundamental 1, né? Quando a criança vai ser ali, ou na educação infantil, né? No final da educação infantil, início do Fundamental 1, quando começa o processo de alfabetização da criança na língua materna, né? A oficialização, né? Do ato de aprender, né, a respeito da sua própria língua. Então, essa criança, ela vai ser alfabetizada simultaneamente, essa é a proposta, em língua materna. Então ela vai aprender a língua materna, o português, porque para ser bilíngue você não tira uma língua, você acrescenta outra, né? Então a ideia de bilinguismo, de educação bilíngue, é tanto que se fala não em língua estrangeira, se fala em língua adicional. Então se soma uma outra língua e não se subtrai a sua língua materna. Essa criança então vai aprender ao mesmo tempo em língua portuguesa e em língua inglesa. Você fala, nossa, coitadinho, né? E a gente vai ver a semana que vem que bacana que porque há muitas vantagens, e são vantagens físicas, mentais, cerebrais. Há estudos que, inclusive, hoje em dia identificam que o cérebro bilíngue, acho que foi até a Tamires, hoje eu vi alguma coisa, né? E achei muito legal, né? Terem colocado a respeito disso, que não é blá 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 isso, né? Não é marketing para vender curso de idiomas ou escola bilíngue, mas que o cérebro que se desenvolve aprendendo 2 idiomas, ele cria conexões, ele cria muito mais sinapses, muito mais ligações entre os neurônios do que um cérebro de alguém que fala apenas um idioma. Então, faz bem, é ginástica mental o bilinguismo. Inclusive, né? Sandra, saiu uma pesquisa recentemente, um estudo recentemente, né, que comprova que pessoas que são bilíngues têm menos probabilidade de desenvolver Alzheimer.
Sim. Então, são só benefícios, né? Sim, é muita coisa. A Kelly colocou ali também, ó, aprender Libras, Braille, quer dizer, é exercício para o cérebro, né? E aí há estudos e muitas áreas já estão trabalhando colaborativamente para isso, né? E a gente vê isso daqui, então, é lógico, no começo pode ser complicado, pode ser difícil, sim, mas vencido a primeira estranheza, e para as crianças a gente acha que é estranho, mas eles não acham estranho, né? Esse translinguajar, né? Que inclusive Clio e outras propostas hoje utilizam, de você ter a flexibilidade, a criança fala naturalmente, onde está o meu truck? Onde está o meu caminhãozinho? Ele transita de uma língua para outra, quando ele está aprendendo, com naturalidade. Ele vai lá na cabecinha dele e pega o que ele lembra, e depois ele vai colocando nas caixinhas, né? A gente que fica ali, ai meu Deus do céu, mas ele fala, ele se comunica, e aos poucos, né, os inputs nas duas línguas, e por isso que é importante a quantidade de input, tanto na língua portuguesa quanto na língua estrangeira, na língua adicional, porque quanto mais input ele tem, quanto mais informação ele tem nos idiomas envolvidos, ele vai conseguindo colocar nas caixinhas à medida que ele vai aprendendo. Então, para ser uma escola bilíngue, ela precisa desenvolver uma oferta, um currículo, que seja integrado, que seja único e ministrado nessas línguas a que ele se propõe. Por quê? Se ele não estiver dentro, se a instituição não estiver, não puder ou não quiser trabalhar dessa forma, as próprias diretrizes trazem as outras possibilidades, e aí a gente entra nos chamados programas bilíngues ou soluções bilíngues, como hoje em dia muitos se denominam, ou algumas escolas falam que são escolas com carga horária estendida, que, digamos, aqui no Brasil, ainda é a proposta mais comum, né, de escolas com carga horária estendida. O que é isso? Existe o currículo regular da escola, né, o currículo da educação básica, fundamental 1, 2, médio, o que quer que seja, e em algumas instituições eles oferecem em contraturno ou numa extensão do turno de aula uma carga horária a mais para o idioma adicional, né? Não pode se chamar essas escolas de escolas bilíngues. Elas têm programas bilíngues, elas têm soluções bilíngues, né? Uma parceria com o curso de idiomas, uma parceria com uma empresa, com uma universidade, enfim, né? E aqui o artigo 3 das diretrizes fala disso. As escolas com carga horária estendida em língua adicional não se enquadram na denominação de escola bilíngue, mas se caracterizam por promover currículo escolar em língua portuguesa, em articulação com o aprendizado de competências e habilidades linguísticas em línguas adicionais, sem que o desenvolvimento linguístico ocorra integrada e simultaneamente ao desenvolvimento dos conteúdos curriculares, né? Então, está na lei, na diretriz, é permitido, e foi aquilo que a gente falou agora há pouco. O importante é que isso esteja claro, porque existem, né, como tudo na vida, aqueles gatunos que abrem uma escola, eu vou colocar lá uma placa, né, a Escola Internacional Bilíngue, Escola Bilíngue, blá, 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 e você vai ver depois, no final das contas, não é para todos, porque, principalmente no caso de escolas com carga horária estendida, e a professora Luciana fala disso no artigo dela, o problema é que acaba não sendo para todos. Muitas escolas acabam cobrando um adicional dos alunos que já pagam, né, os pais pagam X de matrícula, de mensalidade, e para ter acesso ao programa bilíngue, eles têm que pagar mais um adicional. Às vezes, também o que acontece? A pessoa, a criança, o adolescente estuda de manhã, estuda de tarde, o programa bilíngue é no contraturno, a criança não pode, o pai não pode buscar, não pode levar, quer dizer, acaba não sendo para todos.
a ideia das diretrizes é que a escola, que se chama escola bilíngue, por isso que é a oferta concomitante dentro da grade regular. E isso é lógico, minhas caras coleguinhas. Vocês já perceberam que isso implica em mudanças astronômicas. Mudanças de currículo, mudanças de grade, mudanças principalmente da organização de pessoal da escola, porque isso impacta professores que vão ter que trabalhar colaborativamente, né? Então, pode ser que o professor de matemática não seja bilíngue, ele não fale inglês o suficiente para dar aula de matemática, ele vai ter que trabalhar junto com o professor de inglês que vai ter que dar aula de matemática. Imagina eu, né, com a minha habilidade em matemática, tendo que dar aula de matemática. Exatamente, mudanças em formação, né? Ou trabalho colaborativo, né? Como algumas instituições fazem, escolas bilíngues, em que o professor de inglês, junto com, pegar o caso aqui só para ilustrar, o professor de matemática, eles vão ter que dividir esse conteúdo da área, né, específica da matemática, vai matemática para o terceiro ano do ensino fundamental. Tem lá um conteúdo X que a criança precisa ver de acordo com a BNCC, de acordo com todos os documentos, com a documentação oficial. O professor de inglês vai ter que dar uma parte desse conteúdo. Ele vai ter que aprender, ele vai ter que ser capacitado, mesmo que não seja uma formação em licenciatura, ele não vai ter que voltar para a licenciatura e fazer matemática, mas ele vai ter que ter uma capacitação para que aquilo que ele faça em inglês, em matemática, complemente e case com aquilo que o professor de matemática está fazendo em português. Não é repeteco de conteúdo, não é adaptação de conteúdo, porque, inclusive, muitos pais têm essa dúvida quando se fala de escolas bilíngues. Ah, mas meu filho vai ser prejudicado? E no vestibular? Como é que vai ser? Então, estão vendo que a coisa é muito mais complexa do que a gente tem a impressão. E esse documento, ó, 2020, amigas, ele só não foi para frente por conta, eu acho, que das questões que nós vivemos politicamente no nosso país. Mas uma hora isso vai arrebentar e quem estiver trabalhando vai estar muito mais à frente, né? Porque depois, como tudo no nosso país, é tudo meio que atravancado, né? Alguém abriu o microfone? Fui eu. Eu queria fazer um comentário, Sandra, que na Aham. época que a gente estava fazendo parte do desenvolvimento, né, do currículo da rede adventista, essa era a ideia inicial, né? Eu não sei como está hoje, mas a ideia era justamente que os professores de inglês trabalhassem com os professores de outra disciplina para abordar conteúdos daquela disciplina. Só que aí a Uhum. gente esbarrou em um outro problema, que era a habilidade linguística dos professores de inglês. Uhum. Porque para te trabalhar com outra disciplina, tu precisa ter um nível linguístico excelente, né? E aí a gente Uhum. lembro que todos os professores da rede na época tiveram que fazer uma prova, né, para verificar o nível. E então ali eles perceberam que menos, tá? De 10% da rede, dos professores da rede, tinham nível C1 ou superior. Então ali Uhum. foi meio que uma quebra de expectativas muito grande, sabe? Porque os planos eram gigantescos, mas quando tu também não tem um professor de inglês com bom domínio do idioma, fica um pouco mais complexo ainda, né? Porque tu Com envolve toda a certeza. adaptação curricular e mais essa questão, essa Uhum. trava linguística, né? Sim, com certeza. E é por isso, né, Tamires, que hoje muitas instituições têm optado pelas soluções, pelos programas bilíngues, articulando com universidades, com cursos de idiomas, por conta disso, pela questão linguística, né? A diretriz, ela não chega a estabelecer um nível C1 para professores, mas pelo menos entre B1 e B2 é o mínimo, né, que esse documento traz.
né? Mas tem, além da questão da língua, tem também uma questão de entendimento, e aí talvez isso até ultrapasse a questão da língua, de como cada conteúdo é ministrado na língua inglesa, né? Porque não basta fazer uma tradução daquele conteúdo, não adianta colocar no chat GPT que não vai resolver, né? Para você saber se de fato a forma como aquele conteúdo é ministrado em inglês, ela corresponde a uma realidade da língua inglesa, né? Então, estão vendo, as questões são muito mais complexas, e é importante a gente entender para escolher quais os caminhos, o que a gente tem que fazer. A gente vai comentar mais para frente nos nossos próximos encontros, especificamente da formação de professores, né? O que precisa ter para cada um ver para que lado corre, né? Eu acho que tem que ser isso, né? Para a gente finalizar, nós temos ainda, né, dentro das diretrizes, a definição do que são escolas brasileiras com currículos internacionais, né, que está no artigo 4. As escolas brasileiras com currículo internacional se caracterizam pelo estabelecimento de parcerias, adoção de materiais e propostas curriculares de outro país, ofertando, portanto, currículos em língua portuguesa e línguas adicionais, e para que sejam denominadas escolas bilíngues, necessitam cumprir os termos do artigo 2 desta resolução. Isso achei muito interessante, porque uma escola brasileira com currículo internacional, que é chamada de escola internacional, eu coloquei aqui nessa fotinho, né, um colégio lá do Piauí, né, que eles colocam que eles são uma international school, né, mas pelo que eu consegui ver, ela se adequa dentro dessa característica de que é uma escola brasileira que fez uma parceria, né, com uma instituição de outro país, que recebe o nome de uma escola internacional, só que ela ainda está vinculada às regras do nosso país, da BNCC, né, do LDB, todo esse conjunto de legislação que a gente tem, e para ela ser chamada de escola bilíngue, ela precisa voltar ali para o artigo 2, que é aquele que nós vimos, um currículo integrado, utilizando 2 idiomas, ela se vincula, né, às regras para a escola. Então, uma escola internacional não necessariamente precisa ser uma escola bilíngue por essa lógica, né? E aí tem o último aqui, deixa eu ver se eu coloquei nessa ordem, né? É isso que eu trato aqui né, que é o artigo 5 das diretrizes, que fala que as escolas bilíngues, as escolas com carga horária estendida, em língua adicional, e as escolas brasileiras com currículo internacional, elas são instituições educacionais brasileiras e, portanto, devem cumprir a legislação e normas do país, a exemplo da Base Nacional Comum Curricular. Todas essas modalidades, elas estão vinculadas à BNCC, quer dizer, junto com tudo que nós vimos, ainda tem que seguir ali a questão das habilidades, competências previstas na BNCC, e é por isso que também eu acredito que a nomenclatura, né, que a Tamires comentou do CLIL, talvez ela fique ali embutida, porque a BNCC não fala exatamente de CLIL. A BNCC fala de habilidades, fala de aluno sujeito, desenvolvimento de competências, né? A gente tem ali a essência de uma metodologia CLIL, mas a gente não tem a nomenclatura, né? E aí, por último, né, só para a gente fechar, a ideia das escolas chamadas internacionais, né? O que é uma escola de fato internacional? Artigo 6 determina isso, né? São escolas que estão vinculadas a outros países, de onde emanam as suas diretrizes curriculares, as parcerias com instituições educacionais nacionais devem observar legislação e normas brasileiras, a exemplo da BNCC, para expedição de dupla diplomação, né? Então, há escolas, né, algumas escolas de, digamos assim, ultra elite, que são as escolas internacionais, né? Que elas não têm, num primeiro momento, um vínculo
com as instituições brasileiras. É como se fosse uma ilha, né? Uma ilha internacional naquele universo. Mas para que essas escolas, que os certificados, os diplomas delas, eles tenham validade no Brasil, elas precisam observar a legislação local, senão não serve, né? Como se a pessoa estivesse estudando aqui. Por quê? Qual que era a ideia dessas escolas internacionais? Qual que era o objetivo original dessas instituições? O cidadão vinha do quiprocó de qualquer país para o Brasil para trabalhar, para fazer alguma coisa, e aí ele não queria que o filho dele estudasse no mundo tupiniquim. O que eles faziam? Eles montavam uma escola apenas para as pessoas que pertencessem aos filhos das pessoas que pertencessem àquela nacionalidade, né? Então, realmente era uma ilha, né? Como acontece com algumas escolas militares, não tem assim as escolas militares dentro lá do espaço, é tudo fechado, tem regras específicas. Então, as escolas internacionais, num primeiro momento, elas serviam para isso. Com o desenvolver da história da educação no nosso país, elas ganharam esse caráter de elite. Então, para entrar numa escola dessas, você passa por além de serem caríssimas, os pais, né, e as crianças passam por um processo seletivo rigorosíssimo, né? Pois é, né, Kelly? Devia ter língua indígena no currículo. É uma outra história, né? É uma outra questão que dá pano para manga. Mas você sabe, Kelly, só para a gente poder fechar, que as línguas indígenas e a Libras estão contempladas nessas diretrizes. Então, dá uma olhadinha lá, que a primeira parte desse documento, ele vai falar também sobre... Por isso que é educação plurilíngue no Brasil, né? Porque existem situações como as das regiões e das comunidades indígenas, da Libras, né, como uma língua que precisa estar no currículo regular, né? E por isso que a ideia é de educação plurilíngue, que quando se fala de línguas indígenas e Libras, a gente, infelizmente, não coloca, né, essas línguas como línguas de prestígio, mas aí já é uma outra discussão, né, que a gente não consegue dar conta. Então, eu queria mostrar para vocês hoje, né, esse universo, né? Então, aqui estão as minhas referências, né? Se vocês que eu usei para montar esse material, que ele quer aprender Guarani, nós tem muito, sabe que na USP eles têm vários cursos, né, de línguas indígenas, né, que são oferecidos e às vezes eles abrem como cursos de extensão, dá para você se inscrever, fica atento lá no pós-graduação da Faculdade de Letras, eventualmente eles abrem algumas disciplinas que envolvem a aquisição de línguas indígenas, além, né, de outras modalidades. Então, meninas, era isso, passa rápido, né, o nosso tempo, mas a ideia é eu não estou trazendo respostas, eu estou instigando perguntas, né? A semana que vem a ideia é falarmos sobre o bilinguismo, né, a extensão da ideia de bilinguismo, que também é um assunto muito interessante. Vamos falar sobre é possível, né? Como que funciona isso então na prática, né? O que seria, né? Vamos tentar imaginar e trazer alguns exemplos no nosso terceiro encontro de educação bilíngue nesse contexto, né, da educação básica, tentarmos observar e finalizar com a questão da formação de professores, né? A Tamires trouxe algumas questões que são importantes, as próprias diretrizes, elas estabelecem algumas regras para que a gente possa decidir, cada um dentro das suas próprias características, onde a gente se encontra, né? E a ideia é desmistificar e esclarecer, colocar pulgas atrás das nossas orelhinhas, assim, que a gente possa trocar. Meninas, então, agradeço a presença de vocês aqui hoje à noite, a Tamires, a Gisele, a Kelly, a Renaila,
a vocês que depois vão assistir, deixem lá no grupo seus comentários, sugestões, se quiserem trocar ideias. A ideia do nosso clube é essa, clube, para mim, clube de estudos é participação, é discussão, é reflexão. Obrigada, bom descanso, boa noite para vocês, e a gente se fala oficialmente na semana que vem ou no grupo, tá bom? Beijos, até mais. Beijos, obrigada. Obrigada, foi um prazer, meninas. Bom descanso.